Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa ao vivo e hoje com um entrevistado também muito especial. João Dória venceu a eleição para prefeito de São Paulo no primeiro turno. Ele tem a imagem de gestor e não de político, mas pouco depois de assumir a prefeitura, já despontava como um possível candidato à presidência em 2018. Será que foi cedo demais? O PSDB apoiaria uma possível candidatura a João Dória? Essas são só algumas perguntas que ele responde hoje. As outras, você é quem faz, não é, Mauro? Exatamente, Mariana. Vou levantar aqui para dar boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. E você sabe, aqui a gente está ao vivo, você pode mandar suas perguntas também e participar, sempre pelo Twitter, sempre usando a hashtag do programa, que é Mariana Godoy Entrevista. A gente conta com você. Tem 280 caracteres, não pode nem reclamar. Não dá para reclamar. Prefeito João Dória, muito bem-vindo. Obrigada, prefeito. Beijinho no microfone. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. O senhor veio direto de uma reunião da prefeitura para cá? Praticamente. Eu vejo alguns dos seus vídeos, reuniões até 1 da manhã, reuniões e saídas super cedo. Hoje começamos às 6 horas da manhã. Minha amiga Letícia Bragalha está ficando com bolsas e olheiras embaixo dos olhos. Ela e os outros também. O que é que o senhor aprendeu até agora, nesses meses, como prefeito de São Paulo? Mariana, boa pergunta. Aumentar a minha resiliência. Porque os enfrentamentos são muito grandes numa cidade do tamanho de São Paulo e com os problemas que tem São Paulo. E sem os recursos que nós precisaríamos para poder enfrentar esses problemas. Então, precisa ter muita resiliência, uma resistência e uma capacidade também de manter o otimismo e a determinação, para que você possa ser sempre um bom líder, um bom exemplo para a sua equipe e estar sempre predisposto a melhorar, a aprender, a evoluir e a ter resignação também. O senhor mencionou a falta de recursos. O prefeito regional que falou da falta de recursos e reclamou que não ia conseguir fazer o trabalho de limpeza do piscinão, acabou sendo afastado porque ele fez esse desabafo. Não pode reclamar, prefeito? Você pode trabalhar. Quem está no governo tem que trabalhar. Imagine se eu ficasse aqui o tempo inteiro reclamando do Fernando Haddad, da dívida que deixou, disso, daquilo, o tempo todo. As pessoas dizem, mas espera aí, 10 meses e continua reclamando o tempo inteiro, você pode pontuar e, obviamente, trabalhar. Então, todos que colaboram na Prefeitura de São Paulo têm orientação. Olha, ao invés de reclamar, trabalhe. Use o seu tempo para produzir, atender a população. Se tem dificuldade, discuta dentro e não fora. Você não vai criticar a sua emissora se tiver algum tipo de problema aqui. Você vai compartilhar as suas ideias e os problemas que você tem com o diretor de jornalismo da Rede TV, com o seu produtor, com o seu diretor. Você não vai dar uma entrevista para a Folha de São Paulo ou para o Estadão dizendo que tem esse ou aquele problema. Certamente você não faria isso. As pessoas, quando trabalham num lugar, primeiro que é falta de educação falar mal do lugar onde você trabalha, assim como é falta de educação, por exemplo, você sair de um relacionamento e falar mal do ex. É falta de educação, ninguém faz isso. Não se lava roupa suja fora de casa, né? Claro, lava em casa. Você pode, deve, evidentemente, ter o fator crítico, faz parte, e é bom que se tenha, mas dentro de casa. Mas então não tem esse tipo de censura para dizer, olha, estou com essa dificuldade aqui, prefeito, e agora? Ao contrário, nós discutimos e debatemos isso entre os secretários constantemente. E nós temos problemas e temos dificuldades, mas dentro de casa, não fora de casa. E, sobretudo, na Câmara Municipal. Ele foi na Câmara Municipal de São Paulo para fazer críticas à Prefeitura de São Paulo. Ora, vá trabalhar. Se não quer trabalhar, se quer reclamar, saia e faça a sua reclamação fora da Prefeitura. Na Prefeitura, tem que trabalhar. Essa é a orientação, essa é a instrução e é isso que eu desejo de todos os colaboradores da Prefeitura. A pessoa que for substituí-lo vai encontrar condições de fazer o trabalho que precisa ser feito? Como todos os outros 31 prefeitos regionais. Nós temos 32 prefeitos regionais, é um bom time, prefeitos e prefeitas também. É um time bom, dedicado, mesmo diante das dificuldades financeiras que nós temos, tem procurado trabalhar e com muito afinco, e não fica fazendo críticas fora do ambiente
da sua própria prefeitura regional ou no âmbito da secretaria onde atua. Se ajudasse a resolver o problema, podia até melhorar, né? Se fosse esse o caso, mas não ajuda. E é perda de energia, Mariana, é perda de energia. Concentre a sua energia para atender a população, atender o povo. Minimamente, seja educado com as pessoas, procure encontrar soluções criativas, diferenciadas, é possível. A todo momento eu vejo prefeitos se destacando, buscando no seu trabalho um exemplo para a própria comunidade onde ele está. É muito importante o trabalho dos prefeitos regionais e das prefeitas regionais, porque são as pessoas que estão mais próximos dos problemas e da vida cotidiana dos habitantes de São Paulo. Eu estou falando muito sobre a cidade de São Paulo, mas esse programa aqui é para discutir o Brasil. Eu vou pedir para o Mauro Taliaferri já fazer uma primeira pergunta e daqui a pouco a gente muda. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o Brasil, tem a ver com São Paulo também e tem a ver com a sua equipe de trabalho. O presidente Temer vai ter que fazer uma reforma ministerial até abril do ano que vem, porque muitos ministros vão se candidatar nas eleições do ano que vem e precisam sair de seus cargos. O senhor prevê a mesma coisa para o seu secretariado ou para as suas prefeituras regionais? Boa pergunta. Sim, tem que cumprir a lei, é obrigatório. No início de abril, todos devem sair. A nossa ideia é que já no mês de março isso fique configurado e que secretários, eventualmente prefeitos ou prefeitas regionais, com toda a legitimidade, não há nenhum problema em que desejem ser candidatos a deputado estadual ou deputado federal, mas devem comunicar o prefeito e o vice-prefeito, o Bruno Covas, e até o final de março se desligarem formalmente para que nós tenhamos também tempo hábil de indicar os sucessores e manter a máquina pública em funcionamento. Foi esse o prazo que o senhor deu? Foi esse? A nossa ideia é até 15 de março, para que tenhamos aí um período pelo menos de 3 semanas para fazer a transição com os próprios e os seus sucessores. Alguém já sinalizou? Não, formalmente não, até porque como tem um pouco de tempo, não quero fazer pressão antes da hora, até porque eles estão concentrados nesse momento todos na boa gestão da cidade de São Paulo. O Luciano Huck também vai ter que avisar lá na Globo se quiser ser candidato. Acho que lá o prazo é mais curto, pelo que eu soube é mais curto. Lá é dezembro, né? Agora, eu acho que antes até. Porque... Eu acho que até o final desse mês. Pelo menos é o que se fala, não sei, mas enfim. E o senhor se desincompatibiliza quando? Perguntinha fácil dela, assim, uma estocadinha assim. Eu sempre pergunto para o Dória, porque é o seguinte, quando ele foi eleito em primeiro turno aqui em São Paulo, isso foi considerado um fenômeno, e foi realmente. E a imagem de não sou político fez muito bem nesse início, e as pessoas já começaram a pensar no seu nome como um provável candidato do PSDB mesmo à presidência. Em que ponto está isso? Bom, eu vou repetir o que eu disse aqui da última vez para você e para o Mauro. Vou pôr o VT da entrevista passada. Você vai ouvir a mesma coisa. Eu não me apresento como pré-candidato do PSDB, assim como prefeito eleito da cidade de São Paulo. Fico muito feliz de ser lembrado. Aliás, o fato de estar aqui, eu já tenho que agradecer a você, ao Mauro, a sua produção, ao Franz e à Rede TV, por estar aqui num debate que trata de presidenciáveis. Mas eu aqui estou como prefeito da cidade de São Paulo. Mas o seu nome aparece nas pesquisas e aparece inclusive como uma alternativa, porque como o senhor no início fez muitas críticas, e críticas duras ao presidente Lula, o senhor também apareceu como um contraponto ao PT ou ao ex-presidente Lula, que aparece mais uma vez nas pesquisas ainda em primeiro lugar, em muitas delas. É fato. Então, só para finalizar, não ficar sem a resposta, ainda que não seja a resposta que você deseja, o Mauro também, mas há tempo, nós temos tempo um pouco, e na política, um dia é uma eternidade. Então, tem tempo ainda para uma decisão como essa. Mas eu posso antecipar a você que daqui de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin e eu, nós sairemos unidos. Não há a menor possibilidade de haver uma fissura, uma rachadura, um distanciamento entre nós, e levarmos um mau exemplo para o Brasil. Daqui de São Paulo, nós sairemos unidos, temos conversado bastante, conversas boas, positivas, civilizadas e altivas. Aliás, o Geraldo Alckmin é um bom interlocutor, você conhece, você já o entrevistou aqui, é uma pessoa de bem, então fique certo que daqui sairemos unidos. Temos tempo ainda para isso, mas daqui não vamos ter candidaturas
diversas, antagônicas. Não, o senhor mas já sim, tinha dito que não faria uma prévia dentro do partido contra o governador Geraldo Alckmin, né? Não disputaria com ele uma não prévia faz dentro do partido. sentido isso. Eu sou amigo do Geraldo Alckmin. Como é que eu vou disputar com o Geraldo Alckmin? Eu tenho, primeiro, gratidão. É uma pessoa do bem. Nós nos falamos constantemente. Como é que eu posso disputar com o Geraldo Alckmin? Não faz sentido isso. Para mim não faz e para ele também não. Mas o senhor, como prefeito de São Paulo hoje, como alguém envolvido com o Brasil e seus temas, pensa em algumas soluções para os problemas que o país vem enfrentando hoje? O presidente Michel Temer teria, ou vem tentando aprovar, uma reforma da Previdência, por exemplo. Qual é a sua opinião? Qual seria a melhor reforma a ser feita e teria que ser antes das eleições do ano que vem ou já deixar para o próximo presidente? O ideal é que fosse feita antes e fosse feita de forma completa, mas não é isso que vai acontecer. Não há tempo suficiente e talvez não haja apoio competente para que essa reforma seja feita agora. Parte dela, sim, eu ainda acredito. Aqui estabelece, por exemplo, um novo teto de idade, que no caso seria 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, embora eu, pessoalmente, entendo que deveria ser igual, 65, igualdade para as mulheres, mas provavelmente o que deve acontecer, Mauro, no Congresso, é que este teto possa ser votado. Só isso já vai ser uma ajuda e uma contribuição importante para melhorar as condições de caixa ao longo do tempo e reduzir um pouco o déficit fiscal do governo federal. Só se votar o teto de idade já vai ser um ganho. E eu acredito que o Congresso Nacional, a Câmara e, na sequência, o Senado, poderão fazer isso. Isso já vai ser uma contribuição boa. E espero que também estabeleça um regime de igualdade. Não dá para ter desigualdade na Previdência, não dá para dar um tratamento para o funcionalismo público, diferente do que se dá para os militares, diferente do que se dá para aqueles que são funcionários no setor privado. Estabelecer um regime de igualdade. Se o Congresso avançar e votar essas duas referências, já oferecerá para o futuro presidente da República, eu diria, um caminho já andado. E aí se complementa, se possível já em 2019, de forma mais ampla, a grande reforma da Previdência. O senhor tem muita confiança no Legislativo, quando o senhor diz o Congresso, se aprovar, se votar, poderia ajudar. Mas o que a gente viu hoje, no Legislativo do Rio de Janeiro, foi um tapa na cara da sociedade. A Alerj mandou soltar 3 deputados que tinham sido presos numa operação da Polícia Federal, na Operação Cadeia Velha. Saiu Jorge Pisciani, mais outros 2 deputados. O Senado já tinha tomado uma decisão de não acatar uma medida cautelar contra o senador Aécio Neves, no Senado, lá em Brasília mesmo, senador do PSDB. Eu acho que o Legislativo não está andando alinhado com o pensamento do povo, não está preocupado com isso, não está preocupado com o Brasil. De onde vem a sua esperança? Bom, é na democracia. Se você não acreditar, ainda que com as mazelas, os erros, os equívocos do Legislativo, mas se você não acreditar que a democracia tem 3 poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, você não acredita mais na democracia. Se você não acreditar na democracia, você vai acreditar no totalitarismo. E o totalitarismo, de esquerda ou de direita, destrói um país, destrói uma nação, destrói um povo, destrói um sonho. Na democracia, você tem e deve discordar, como você está fazendo agora, com toda a legitimidade, diga-se de passagem, naquilo que você acaba de falar. Mas é só um sentimento, né? Eu sei que está na Constituição, está previsto na nossa Constituição que o Legislativo pode fazer isso, porque um deputado só pode ser preso se for em flagrante. Mas o sentimento é de tanta revolta que a minha vontade agora é de mudar a Constituição. Então, vamos mudar a Constituição. Porque eu não consigo entender como é que alguém gravado pedindo dinheiro para um empresário, acusado de pagar propina para político, para conseguir acordo, superfaturado, e fica por isso mesmo. É tão cansativo, é tão desesperador. Em termos, Mariana, você sabe que há vários parlamentares presos, senadores que perderam mandato, deputados que perderam mandato, que estão presos. Governadores presos. Governadores que estão cumprindo pena
outros que estão com tornozeleira eletrônica, portanto, em regime de prisão domiciliar. Então, a justiça tem sido cumprida, apesar de, em alguns momentos, você e certamente outros brasileiros que estão nos vendo aqui estarem chateados, aborrecidos, revoltados, mas a justiça tem procurado cumprir o seu papel. O Brasil hoje é um país melhor do ponto de vista do cumprimento das medidas da justiça, ainda que possam ter havido momentos onde ela não se cumpriu como se esperava, como se desejava. Mas houve uma evolução importante. E agora, no ano que vem, nós temos eleições. Então, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores que não cumpriram com a sua obrigação de serem honestos, de serem corretos, de votarem de acordo com o interesse majoritário da população, vão pagar com a perda dos seus mandatos. Não serão reeleitos. Prefeito, mas só para lembrar que essa situação que aconteceu hoje na Assembleia do Rio de Janeiro, ela tem como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi motivada pelo caso do senador Aécio Neves, que é do seu partido. O Supremo tinha afastado o senador Aécio Neves e pedido para que o senador Aécio Neves ficasse em casa no período noturno, além de outras medidas. O Senado ameaçou não cumprir, devolveu a bola para o Supremo e o Supremo falou, não, o Senado e o Legislativo é que dão a palavra final nesse caso. No caso do Senado, o senador Aécio Neves foi reconduzido. Hoje, no caso da Assembleia Legislativa do Rio, os 3 foram reconduzidos também. Eu queria que o senhor analisasse essa situação do ponto de vista do seu partido e do senador Aécio Neves também. Mauro, com todo respeito, não se trata de fazer uma análise do ponto de vista do meu partido ou da minha própria análise. É a Constituição. Você tem que respeitar a lei. Respeite a Constituição ou mude a Constituição. Então, você não pode fazer algo a revelia. Proposta minha, tá, gente? Vamos mudar essa parte aí. A Mariana fez essa observação e procede. Você não pode, em função do seu desejo, ainda que bem amparado, como foi a expressão colocada pela Mariana, desejar fazer algo ao arrepio da lei, confrontar a lei, confrontar a Constituição. No dia que se fizer isso, você destrói o país, simplesmente. Porque haverão fatos como esse, amparados em situações justas e legítimas, como você colocou, e você também, Mauro, mas haverão outros casos onde não há nenhuma legitimidade e alguém vai dizer, olha, rasgo a Constituição, acabou, a decisão é minha e ponto. Isso se chama totalitarismo, ditadura, não pode. Mude a Constituição, altere, faça valer o seu voto, não vote naqueles que traíram o seu sentimento, traíram o seu voto ou traíram o Brasil. Mas não rasgue a Constituição e não afronte aquilo que é o direito. Mauro, vamos fazer perguntas dos nossos telespectadores? Falando em questão de totalitarismo, o Edson Vacaro está perguntando o que o senhor pensa das manifestações pró-intervenção militar que aconteceram dia 15 em São Paulo. Inadequadas, até porque elas não têm eco nos militares. Os militares, os comandos militares estão muito conscientes de que devem permanecer na condição em que estão e não assumirem um papel político que não lhes cabe. Militar não foi eleito, militar cuida da defesa, são princípios que todos eles sabem e estão cumprindo. Aliás, eu vi recentemente de um general de alta patente que a função dos militares é estar aonde estão e não suprirem deficiências dos políticos. É a democracia que deve encontrar essa solução. Óbvio que você que está nos assistindo e os que estão nos ouvindo devem ter consciência de que em outubro do ano que vem devem votar corretamente e, de preferência, sem os extremos, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Eu não quero fazer debate ideológico, mas seguramente não é nenhum bom caminho para o Brasil os extremos. Marina Silva disse aqui que o Brasil não merece o Armagedon de ter Lula contra Bolsonaro no segundo turno. Ela chamou de Armagedon. É o fim do mundo. Mesmo não usando essa expressão, eu sou obrigado a concordar com ela. Seria ruim para o Brasil ter apenas essas duas alternativas. Eu não quero fazer juízo de valor nem sobre o Lula, embora possa, e nem sobre o Bolsonaro. Mas seria muito triste para o Brasil ter apenas essas duas opções. Melhor seria ter mais uma ou duas opções, mas, sobretudo, uma que pudesse representar o pensamento liberal, o pensamento voltado para atender às necessidades da população mais pobre, mais humilde,
que essa população, Mauro, quer emprego. Ela está preocupada em ter emprego. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil, Mariana, 8 milhões de subempregados. São 22 milhões de pessoas em sofrimento. Pessoas que não têm, muitas vezes, dinheiro para comer, não têm dinheiro para se movimentar, para se locomover, para comprar medicamentos. A gente viu agora o Documento Verdade mostrando os lixões no Brasil. Brasil. O programa que nós estamos vendo, exatamente, é um exemplo. A pessoa tira do lixo R$100 por semana para ter R$400 por mês. Como é que alguém pode alimentar, pode suportar uma família, uma esposa e 2 filhos ou 3 filhos com R$400 por mês, ainda vivendo em condições subhumanas, extraindo do lixo a sua sobrevivência? Não é justo, não é razoável. Você acha que a reforma trabalhista que foi concluída agora e ainda tem uma partezinha aí para ser votada no Congresso, o governo Temer tem vendido essa reforma como um facilitador para a criação de empregos. O senhor concorda? A partir dessa reforma surgirão mais empregos no Brasil? Concordo. A reforma foi correta, foi adequada, ainda que tardia, talvez tivesse sido melhor se tivesse vindo há mais tempo. Mas, neste caso, se aplica o antes tarde do que nunca. Ela é boa, ela é positiva, ela não gera desemprego, ela, ao contrário, ela é estimuladora do emprego, ela vai irrigar a atividade empregatícia, ela regula melhor uma circunstância do ponto de vista da legislação trabalhista, que era esdrúxula, inadequada, injusta e penalizadora aos patrões, aos empregadores. Agora, ela torna mais equilibrada esta relação e permite ao empregador empregar, fazer aquilo que ele deseja, sem medo, e permite ao empregado ser um bom funcionário, cumprir o seu papel sem abrir mão dos seus direitos. Ele continuará tendo os seus direitos, mas não há cabimento em que alguém, tendo perdido o seu emprego por alguma circunstância, que no dia seguinte entre com uma medida judicial na Justiça do Trabalho, querendo 100 vezes, em alguns casos 200 vezes o seu salário por força de uma demissão, tendo trabalhado 6 meses. Eu vi casos desse tipo de pessoas. Eu assisti outro dia A Hora do Brasil, sabe? A Hora do Brasil, e aí tem um trecho que é só da parte judiciária. Então, né? Eu ouço, estou ouvindo muita rádio ultimamente. A Voz do Brasil? Sai a Voz do Brasil. E aí apareceu um caso em que o motoboy de uma farmácia recebeu uma indenização depois de uma demissão de apenas 1 ano de trabalho de mais de R$200 mil. É mais do que ele ganharia em 10 anos de trabalho. Já há vários casos desse tipo. Isso não é correto, isso não é justo. Você imaginar uma circunstância como essa, alguém legitimar um desejo dessa natureza pela Justiça do Trabalho, alguém que sai de um emprego como motoboy, nada contra os motoboys, mas, enfim, com uma renda mensal de R$2.000, R$2.500, querer ganhar R$200 mil e ganha. E ganhou. E ganha. Que justiça é essa? Isso não é justo. E ainda a justiça trabalhista, ela custa muito caro para o país. Tudo que ela custa é mais do que o que ela paga de benefício para as pessoas. Então, podia equalizar ali e falar, bom, então já dá logo. Mariana, é o mais É impressionante como a gente gasta. Nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, não existe. Que bons modelos o senhor conhece de outros países, que o senhor viaja bastante, conhece, que poderia trazer e adaptar para um Brasil, para a gente melhorar rápido, um choque de realidade? O sistema americano. Eu não tenho nada contra juízes do trabalho e nem os que estão na justiça do trabalho. A América não tem justiça do trabalho, porque não precisa ter. É uma economia enorme de recursos. Os próprios juízes nas cortes conseguem, e são raríssimos os casos de pessoas que demandam os seus empregadores. São raros, existem, evidentemente, mas são raríssimos. Não é essa abundância de medidas trabalhistas que existem aqui no Brasil, porque é um anacronismo. O anacronismo de uma legislação anterior era de tal ordem equivocada que gerava uma indústria, inclusive advogados, maus advogados, eu quero deixar claro, que se transformaram em captadores de clientes. Percebem claramente, por circunstâncias, em sindicatos, de maneira mancomunada com os sindicatos, quando alguém pede baixa, ele imediatamente procura o funcionário dispensado, demitido, fala, por que você não aciona o seu patrão?
Não vai te custar nada. Eu quero 40% do que você vai ganhar e eu te asseguro que você vai ganhar 6, 7, 8, 9, 10, 20 vezes mais do que se tivesse trabalhado 10 anos para aquela empresa. Não vamos nem falar se tem algum juiz envolvido nisso. Eu não vou nem levantar essa lebre, hein, Mauro? Vamos fazer um pequeno intervalo enquanto você aproveita aí de casa e vai mandando mais perguntas que a gente vai jogar no ar. Né, Mauro? É isso aí, com a hashtag Mariana Godoy Entrevista pelo Twitter. Até já. Voltamos ao vivo com o prefeito João Dória, numa entrevista especial sobre os presidenciáveis. Ele não confessa que gostaria de ser candidato à presidência pelo PSDB, mas tem muita gente que gostaria que o senhor fosse. Mas vamos falar o seguinte, falando do seu partido. Eu recebi aqui uma pergunta do João Sérgio, de São Luís, no Maranhão. Aí ele escreve, terra de Sarney, que por sinal está mais vivo do que nunca. João Sérgio diz, Dória, você mandou o Goldman tirar o pijama. Pelo visto, ele não apenas fez isso, vestiu o terno e assumiu o comando do PSDB. Foi um tiro que saiu pela culatra? Vocês brigaram? Não, já recompomos. Isso foi um momento, já tivemos uma boa conversa, zeramos as nossas questões. Eu fiz até uma entrevista recentemente e fui no último domingo à convenção do PSDB em São Paulo, ao lado do Goldman. Descemos juntos do automóvel, aliás, Alberto Goldman, Geraldo Alckmin, José Serra, descemos juntos e fomos votar juntos. Então, serenamos, porque pessoas sanamos. adultas são assim, gente. Elas discordam, até brigam, mas depois fazem as pazes. Faz parte. Acho que tolerância, bom senso, equilíbrio, diálogo é sempre melhor do que o atrito. Né? E sempre tem uma maracujina para comprar na Ultrafarma, tá? Mas o Se estiver Gabriel... muito irritado, vai. Gostei da maracujina. O Gabriel, que mandou uma pergunta aqui há 25 segundos, foi na veia. Está perguntando se o senhor pensa em sair do PSDB. Sair? Não há razão para sair do PSDB. Primeiro, que eu me filiei ao PSDB em 2001, porque eu desejei me filiar ao PSDB. Ninguém me pediu, ninguém me levou a ficha. Eu pedi a ficha e eu me filiei. E só 16 anos depois que eu vim disputar um cargo político, ou seja, não fiz nem por conveniência, nada contra os que eventualmente fazem isto, mas... O senhor está gostando de ser prefeito? Estou. Eu gosto de prefeitar, eu amo a minha cidade, gosto do que eu estou fazendo, amo o Brasil. Aliás, eu tomei essa decisão, Mariana, você conhece bem minha vida, Mauro também. Eu podia perfeitamente ter continuado onde eu estava, empresário, bem-sucedido, um bom casamento, filhos, amigos, uma vida estável, podia ter ficado lá. Mas eu quis vir para o fronte para disputar, para ganhar, como de fato ganhei as eleições em São Paulo, e ganhei do PT, e ganhei do Fernando Haddad, para governar, para fazer o que eu estou fazendo, ajudando a maior cidade do país, a maior capital nordestina fora do Nordeste, a maior capital do Norte do país fora do Norte, e assim sucessivamente, para fazer uma gestão inovadora, transformadora, delineadora. Por isso nós estamos apoiando um programa de desestatização, privatização, modernização da saúde, digitalização na área da educação, para fazer uma educação digital aqui e transformar São Paulo. A ideia é privatizar o Pacaembu, o Anhembi, o Autódromo de Interlagos. Vamos levar isso para o Brasil? O senhor acha que seria... Qual é a sua opinião sobre a privatização da Eletrobras? Totalmente a favor. A favor? Totalmente a favor. Absolutamente a favor. Aliás, da Eletrobras, dos aeroportos que ainda não foram privatizados, dos portos, das ferrovias, das hidrovias, da Petrobras. Eu defendo a privatização da Petrobras inteira. Em que modelo? De partilha ou... Não, a privatização gradual, mas de toda a Petrobras. Eu já tenho uma agência reguladora, que é a Agência Nacional de Petróleo, que garante aquilo que é importante do ponto de vista do Estado para a política energética. Não faz sentido você manter uma Petrobras hoje sob domínio e controle governamental. O governo pode ser minoria ou até vender integralmente. Eu sou a favor da privatização dos Correios. Por que precisa ter monopólio? Não há o menor sentido. Nós estamos no século XXI, monopólio de Correios, com todo respeito aos Correios. E Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Eu defendo que haja uma única instituição, nós não precisamos ter duas instituições. São sérias, aliás, os Correios são sérios, a Petrobras é séria. Hoje,
Não era no governo Dilma e nem no governo Lula. Hoje, com Pedro Parente, é uma instituição séria a Petrobras, mas não é o fato de ser séria que defina a sua manutenção como empresa estatal, assim como a gestão do Banco do Brasil, com amanhã ou Paulo depois Caffarelli. Muda o governo, ela fica sensível ainda a mudanças? Claro. Amanhã você tem uma outra circunstância. Aparece um Lula, ou algo semelhante ao Lula, um assalto novamente. O Você senhor sabe disse uma vez que o quanto Lula ia ser roubaram preso. O senhor ainda acredita que o Lula vai ser preso um dia? O Lula terá uma longa temporada em Curitiba, em breve. Todos nós poderemos mandar chocolates para o Lula. O senhor ia falar quanto roubaram? Da Petrobras, você sabe qual é o número? Eu Você sabe? imaginei que fossem aqueles 6 bi. Não, 151 bilhões de reais roubaram nos governos do PT, o governo Lula e o governo Dilma, 151 bilhões de reais. Não faz sentido manter a Petrobras sob controle do Estado, não faz sentido, não obstante a boa gestão hoje dos Correios, você tem um monopólio, não precisa, e nem é preciso que os Correios sejam públicos. Você pode ter um sistema, uma agência reguladora e um sistema competitivo para que você, ao utilizar a logística de 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 empresas, escolha a que lhe for mais conveniente, de menor custo, mais rápida, mais efetiva para a sua necessidade. E os bancos também, eu me referi apenas para não fugir à pergunta que você Banco do Brasil me e Caixa fez. Econômica Federal. O Banco do Brasil vem sendo bem administrado pelo Paulo Caffarelli e a Caixa pelo Gilberto Ock. São os dois presidentes. Mas não faz sentido você ter duas instituições públicas neste mercado. Basta uma eficiente, uma boa, uma competitiva. E sem criar desemprego, você pode perfeitamente, ao privatizar, manter a oportunidade do emprego e até gerar muito mais empregos. Foi assim na Telebrás. Lembra-se quando o Fernando Henrique propôs a privatização da Petrobras? O que dizia o PT, o Partido dos Trabalhadores da teve Telebrás? liminar impedindo leilão, depois conseguiram chutando, revogar. agredindo, falando palavrões e dizendo que isso é desempregar milhares de brasileiros, ia piorar o sistema telefônico no Brasil. Foi exatamente o oposto. Não Gerou piorou, mas a mais gente empregos. paga hoje a maior tarifa, né, por um serviço normal. Mas é a maior tarifa no mundo. Depende. A gente continua pagando caro pelas coisas, né? É preciso saber usar. Se você souber usar, é que nós aqui na nossa faixa não usamos bem. Pergunta para a meninada, eles sabem usar muito melhor a telefonia gastando menos do que nós. É verdade, sabem então, mesmo. Tem aparelho com 2 chips e sabem desligar gastam os aplicativos. Gastam menos do que nós e usam 3 vezes mais do que a gente. É verdade. Agora, prefeito, uma das questões que as pessoas sempre perguntam aqui, quando a gente faz entrevista com o presidenciável, é a respeito da reforma tributária, a respeito dos impostos aqui no Brasil. O Brasil não tributa lucros e dividendos, não tributa dinheiro dos mais ricos, as grandes fortunas. Qual a sua opinião a respeito disso? Porque nos Estados Unidos teve uma carta agora, né, recentemente, Donald Trump ia diminuir os impostos dos mais ricos, e aí Bill Gates e vários outros milionários, inclusive o Jorge Soros, não entendi muito bem, mas ele estava no meio também, assinaram uma carta dizendo não queremos pagar menos impostos, queremos ajudar. Esse altruísmo é bonito, né? Bom, cada país com a sua dimensão. Cada país com a sua elite, e com a sua elite e com a sua riqueza. Nós estamos muito distantes desse patamar Soros, desse patamar trampaniano, vamos dizer assim. É outra realidade no Brasil. O Brasil não precisa de mais impostos, a meu ver. Nós precisamos de menos impostos e mais equilíbrio e mais emprego, Mariana. O que o Brasil precisa é emprego. População desfavorecida, os 14 mais os 8, 22 milhões de brasileiros, precisam ter oportunidade de emprego. Nós precisamos de mais investimentos e menos impostos. Não faz sentido. O senhor acabou de taxar os serviços de streaming aqui em São Paulo. Não, mas como é que você pode imaginar uma empresa americana prestando serviço e ganhando dinheiro sem pagar impostos? Eu não aumentei impostos, mas você tem que pagar impostos. Como é que pode uma empresa de streaming, a Rede TV paga impostos, e vem uma empresa americana de streaming e oferece lazer e entretenimento, não paga impostos? O que torna justo que os acionistas da Rede TV paguem impostos, assim como de outras emissoras de televisão, e os acionistas da Netflix não paguem impostos e prestem serviços aqui? Comigo não. Vai pagar imposto, claro, e aprovamos isso e vai servir de referência para todo o Brasil, não é justo. O senhor diz também que as igrejas deviam pagar impostos, e aí o senhor inclui... Já pagam. O que eu disse é que
não há razão para não pagarem. Já pagam os impostos. Porque e não tinha reclamam projeto disso. aqui em São Paulo, tinha um projeto na Câmara de isentar as igrejas e os templos religiosos e de todas as religiões e ampliar bastante isso para não pagar impostos, inclusive de vários tipos, né? Não estamos falando só de IPTU ou IPVA dos carros, estamos falando de isenção absoluta, não faz sentido. Mariana, nem as igrejas pedem isso. As igrejas evangélicas, anglicanas, católicas, de todas as matrizes, são muito corretos, de forma geral, são corretos. E pagam os impostos municipais aqui, no Rio de Janeiro, em Brasília, em toda parte, e não reclamam disso. O que eles reclamam, muitas vezes, é da falta de sensibilidade do poder público quando precisam de aprovação para a implantação dos seus templos. O grau de exigência é tal, outro dia não era nem uma igreja, mas um amigo me mandou uma lista de 35 exigências para fazer uma reforma. Uma reforma na sua casa, tinha 35 exigências. Na Prefeitura de São Paulo, eu falei, que absurdo. Mandei ver e, de fato, tinha. Falei, acaba com isso. O que é isso? 35 exigências para uma pessoa fazer uma pequena reforma na sua casa. Que saudades do Ministério da Desburocratização. Isso gera corrupção também, porque Claro. é o poder público criando dificuldade para vender a facilidade. Lógico, e isso é histórico, isso não é nem PT, nem isso é uma questão partidária, isso é histórico. Eu falei, para com isso. Pedi ao nosso secretário, os dois secretários, o secretário de Justiça e o secretário das prefeituras regionais, falei, para com essa história, vamos desburocratizar. Como é que você pode exigir, fazer 35 exigências? Outro dia, para te dar um outro exemplo, Dom Odilo, que é o nosso cardeal-arcebispo, uma pessoa por quem eu tenho enorme respeito, também me mandou um e-mail para fazer um evento da Igreja Católica. Tinham 30 solicitações de informações, de necessidades. Como é que pode ter 30 solicitações para fazer um evento em frente à Catedral da cidade de São Paulo? Um abuso, um excesso de burocracia. Nós temos que romper com isso. Nós estamos fazendo isso aqui em São Paulo. Até criamos uma secretaria pequena, eficiente, com Daniel Annemberg, que você conhece. Irmão da Sandra. Annemberg foi sua colega numa outra emissora de televisão. O Daniel, que foi um dos criadores do Poupa Tempo, e que é um projeto brilhante, qualquer pessoa, inclusive os que estão aqui nos assistindo, já certamente utilizaram, e foi um serviço eficiente. Ele é o responsável por essa secretaria na cidade de São Paulo. Ele está dando um tiro na burocracia. Primeiro, reduzindo solicitações inúteis, absolutamente equivocadas, e depois digitalizando processos. Nós já temos 61% de todos os processos na Prefeitura de São Paulo digitais. Nosso objetivo é chegar em julho do ano que vem, se Deus quiser, se tudo continuar correndo bem, e não temos mais papéis. Você, pelo seu celular, você faz a solicitação e acompanha dia a dia onde é que está e qual a velocidade do seu processo. Eu tenho aplicativo do PROCON, da Zona Azul, do Poupa Tempo, da Prefeitura. Eu tenho todos os aplicativos e funciona. E em São Paulo vai funcionar também. Eu vou dar mais um exemplo aqui, para você, Mariana, e para você, Mauro. Até 30 de maio, você, para abrir uma empresa, se você quisesse abrir uma empresa aqui de marketing, por hipótese, você levaria 126 dias em São Paulo para abrir essa empresa até 30 de maio. A partir de 1º de junho, sabe quantos dias você precisa para abrir a mesma empresa? 5 dias. E não gastamos um centavo a mais para cortar essa burocracia. Ação articulada com o governo federal, governo estadual e com os órgãos do governo municipal. Saímos de 126 dias para 5 dias. Gestão. Quando eu digo que é importante você valorizar gestão e administração, esse é um exemplo típico de como nós vencemos a burocracia e as pessoas na cidade de São Paulo hoje abrem uma empresa em 5 dias. E não estou satisfeito. Vai para 2 dias. Em julho do ano que vem, a missão do Daniel Annemberg é fazer com que as pessoas possam abrir ou fechar uma empresa em 2 dias. E em janeiro, também não vou ficar satisfeito com os 2 dias. Depois que eu fui à China e vi que lá você abre ou fecha uma empresa em 1 dia, eu aumentei o desafio do Daniel Annemberg e ficou arrepiado. Para que em janeiro de 2019 possamos abrir e fechar uma empresa em 1 dia. E é possível. Eu me lembro dessa viagem para a China, o que a gente zoou o prefeito falando, acelera. 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 Mas eu gravei lá o acelera. Na muralha da China. Mauro, faz mais uma e a gente responde depois do intervalo? Vou fazer. Vou fazer a respeito das viagens, já que a gente falou da China.
O senhor foi criticado, e é uma crítica que é feita à sua gestão, o fato de o senhor ter passado muito tempo fora de São Paulo, feito muitas viagens, e ao mesmo tempo uma outra crítica que se faz também, que os internautas detectaram, é alguma agressividade na crítica aos adversários. Paralelamente a isso, a sua taxa de aprovação oscilou para baixo nesse começo de mandato. O senhor atrela esses dois eventos a essa queda? O senhor faz a ligação entre as viagens e... Mas, depois do intervalo ele responde essa pergunta. Estamos numa entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, João Dória, que fala um pouco sobre as ideias que tem e os desafios que enfrenta na frente da prefeitura. Falamos também bastante de Brasil e um pouco sobre a imagem dele nesses últimos meses. Nesse começo de mandato, houve uma queda, prefeito, da sua taxa de aprovação, ao mesmo tempo críticas sobre as suas viagens e sobre uma certa agressividade quando o senhor se refere aos seus oponentes políticos, e eu perguntei se o senhor atrelava uma coisa à outra. Olha, em relação às viagens, eu já diminuí as viagens. De fato, elas, talvez em excesso, como de fato você mencionou, tenham prejudicado. E essa sensação de ausência, embora não proceda, mas a sensibilidade e a humildade determina. É melhor ouvir a voz das ruas e ter a humildade de corrigir, e eu já reposicionei isso. Então, estamos viajando menos e trabalhando mais tempo, com mais dedicação ainda aqui em São Paulo, mais do que a dedicação que eu já vinha aplicando. Em relação à agressividade, foi o episódio do Goldman, aquele episódio que foi, como ganhou muita repercussão, mas como nós já reconciliamos, então é uma demonstração clara de que eu sou conciliador, eu sou integrador, não sou odioso e nem tenho essa linha de machucar as pessoas, não é meu perfil. Às vezes também é uma orientação do marqueteiro pessoal, né? Não, que fala, mas não foi. Não, ali, naquele momento, o erro foi meu. Então, não foi orientação de ninguém. Eu mesmo errei, eu reconsiderei. Por isso que reconciliei, inclusive. Eu não falo palavrão, não desqualifico as pessoas. Não é o meu jeito. Eu sou integrador, eu sou uma pessoa do bem. Ali foi um equívoco sobre o qual, tanto ele quanto eu, nós já nos desculpamos, zeramos este ponto. Foi por essa razão que o Mauro fez a observação. Em relação às viagens também, hoje nós mudamos, fizemos um reset, né, para usar aí uma expressão que os jovens gostam muito, e o nosso foco está absolutamente aqui na cidade de São Paulo. E já começou a inflexão de crescimento também do nosso índice. Mauro, você vai ver aí na próxima pesquisa. Falando sobre a cidade de São Paulo, o projeto de asfalto nas ruas já deve estar dando um resultado positivo, porque hoje o motorista de táxi veio elogiando. Ele falou, até dezembro. Eu falei, mas nem asfaltou ainda? Você já está falando que é até dezembro? Não, mas já falou, 400 mil. Ele já tinha os números. Então, o senhor faz uma boa divulgação desse trabalho. Até por causa da divulgação do trabalho, a reação e as críticas venham na mesma proporção, né? O senhor sente que tem uma cobrança? O senhor apanha muito, É normal, Mariana. As pessoas esperam uma cidade melhor e esperam do prefeito que ele tenha uma atuação permanente. O asfalto, nós conseguimos finalmente viabilizar recursos. Levou 9 meses para conseguir. Eu não quero ficar falando aqui do meu antecessor, mas tínhamos um déficit, que você sabe, de 7,5. Temos de 7,5 bilhões. Isso exigiu realmente freio, mão no freio, para que São Paulo não tivesse uma situação semelhante ao do Rio de Janeiro, que vive um momento triste. Não paga salários, atrasa 13º. Rio de Janeiro está caótico. Coisas, eu não quero também falar, estou falando do estado do Rio de Janeiro. Eu falo, caótico. Destruíram o Rio de Janeiro. Pronto, falei. Então, isso exigiu uma política fiscal rigorosa e de equilíbrio aqui. Mas conseguimos, com o Tribunal de Justiça, a liberação do fundo de multas. Isso nos deu 361 milhões de reais, que nós estamos investindo agora no asfalto. Então, vamos fazer mais de 400 quilômetros de asfalto novo. Não é tapar buraco. Tapar buraco só estamos tapando. Mas estamos fazendo asfalto novo. Por isso, o motorista de táxi que você usou... Sabia os números. E nós já começamos na Zona Leste, agora na segunda-feira na Zona Sul, depois na Zona Norte, depois na Zona Oeste e, na sequência, na região central da cidade. Então, até o final de dezembro, essa primeira etapa estará pronta. Aí começa em janeiro uma nova etapa, vai de janeiro a março, depois de abril a junho e assim sucessivamente. Até o final do ano que vem, nós estaremos com todas as avenidas, todas
reasfaltadas em São Paulo. E aí vamos também para algumas vias complementares, algumas ruas, depois vão chegar as alamedas e as vielas. O asfalto é muito importante, Mariana, porque não é só aos ricos e aos que na classe média possuem automóvel. Quem anda de ônibus quer e espera um asfalto melhor. Quem anda de moto, ou de o motocicleta. O asfalto claro, bom é fundamental para quem anda de moto. Inclusive para evitar acidentes. Um acidente de moto pode ser muito mais chance de ser fatal do que um acidente de carro. Bicicleta também. E, obviamente, os que fazem entregas, os pequenos caminhões, utilitários, os ônibus, eu volto a repetir, com o reasfaltamento agora das avenidas, das principais avenidas, o tempo de permanência no ônibus pode cair de 10 até 15 minutos no tempo da viagem, porque os motoristas não terão que frear diante de ondulações e de buracos nas vias. Então, vai melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas. Eu não estou dizendo que necessariamente vai diminuir, mas em muitos casos, quando há uma extensão muito longa, você pega uma avenida Sapopemba, que nós vamos reasfaltar ela inteira, tem mais de 7 quilômetros. Na sua extensão, se alguém pegou lá no primeiro ponto até o final, considerando todas as paradas, pode economizar de 12 a 15 minutos no seu tempo de viagem, para chegar no trabalho e para voltar para sua casa. Faz muita diferença. Esse novo asfalto é aquele que destrói o antigo e coloca um novo, é isso? É completamente novo, é um asfalto com 10 centímetros de espessura, ele tem que ter uma durabilidade mínima de 8 anos e ele sofre uma inspeção feita pela Prefeitura de acordo com os índices do IPT, para que o asfalto seja efetivamente de qualidade. Esse era um problema também no passado, sobretudo de buracos. Asfalto, o último que fez em São Paulo foi o Gilberto Kassab, em 2006. São Paulo há 11 anos que não tem asfalto novo. Agora, na nossa gestão, começou. Então, é um asfalto de qualidade, porque tapar buraco, como se tapou no passado, você fechava o buraco, um mês depois o buraco voltava, porque é a péssima qualidade do asfalto. Agora não, nós temos técnicos amparados em índices do IPT para análise em cada área onde o asfalto é feito, há essa conferência. E vai ter a população também, porque hoje em dia todo mundo tem claro, uma máquina fotográfica e um Facebook. E um celular na mão, não precisa nem máquina fotográfica, né? Tem aplicativos que são bem interessantes. Eu não sei se a Prefeitura de São Paulo já tem algum, que a pessoa vai lá, fotografa o problema e bota no aplicativo e o próprio aplicativo transmite diretamente. Isso já está funcionando e a população nos encaminha. Além do 156, você tem também o acesso e nos mandam informações. Isso ajuda. O tapar buracos, por exemplo, a forma mais eficiente é quando a própria população orienta e indica, portanto, ela reclama, e orienta qual é o local, porque nos dá velocidade. Opa, vou fazer isso, e a oportunidade. Não, pode fazer, está funcionando bem. São as prefeituras regionais. Legal. Está vendo como é importante, ao invés de você reclamar, ficar perdendo tempo reclamando, vá trabalhar. Não é o seu caso, mas digo, quem é o prefeito regional, ao invés de perder tempo reclamando, vá trabalhando, porque aí você vai tapar buraco. Agora, prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o caso da farinata, porque o senhor tinha uma proposta que parecia boa, mas já foi logo atacada, porque o formato daquela bolinha não foi muito agradável, enfim, foi chamado de ração. E o senhor recuou, a prefeitura recuou nessa ideia de distribuir também esse novo tipo de alimento liofilizado para as crianças na merenda escolar. Parabéns à prefeitura que está incluindo e ampliando os orgânicos. Frutas, verduras, grãos, orgânicos, arroz, produtos in natura, feijão, arroz e mais feijão. Os orgânicos também. É só o que a gente espera, que as crianças tenham uma alimentação de qualidade, quanto mais natural, melhor. Saudável. Agora, por que o senhor desistiu? Foi porque o projeto foi criticado, mas não dava para ter explicado melhor, para manter se era bom ou não era bom? Faltou comunicação. De novo, você tem que ter discernimento quando você comete falhas. A farinata em si é o mesmo princípio que a doutora Zilda Arnes usou a vida inteira. E ela ajudou a combater a fome e ajudou milhares de pessoas. Ajudou a combater a desnutrição infantil. Desnutrição infantil no Brasil e fora do Brasil, inclusive. Aliás, morreu no Haiti fazendo isso, ajudando as pessoas. Diante daquele terremoto, que lamentavelmente ela foi uma das vítimas daquele terremoto. E ela estava lá ajudando a combater a desnutrição infantil. A Cúria Metropolitana, Dom Odilo, foi o grande articulador para que esse programa pudesse ser incorporado na Prefeitura de São Paulo. E não era para a alimentação, era para a complementação, a suplementação
alimentar. Mas a polêmica foi tanta que a nossa decisão foi: vamos estacionar, não vamos mais fazer. Já tínhamos a proposta dos orgânicos e dos alimentos naturais, com frutas e verduras, e gradualmente isso está sendo incorporado na merenda escolar e na alimentação também das pessoas em situação de rua. E é isso que nós estamos fazendo. Então não tem nem razão mais de críticas, porque nós eliminamos, já tem 30 dias que nós simplesmente tomamos a decisão, não vamos voltar com o tema da farinata, estamos já oferecendo alimentos naturais e de qualidade na merenda e para as pessoas que mais precisam. Prefeito, todas as pessoas que vêm aqui e participam desse programa especial, Presidenciáveis, respondem a uma mesma pergunta. É a única pergunta igual que a gente faz para todos. Por que o desejo de ser presidente do Brasil? Eu sei que o senhor vai dizer que não quer ser presidente, mas por que um dia talvez o senhor venha a querer ser presidente do Brasil? Mariana, eu prefiro responder o que eu desejo para o Brasil. Ótimo. Não como candidato, mas como cidadão que sou. Eu desejo um país que tenha empregos, que tenha oportunidades, que tenha honestidade, que tenha decência e que tenha comprometimento com o seu presente e com o seu futuro. O Brasil é grande, é um país maravilhoso, um povo bom, um povo digno. Não faz sentido viver numa situação tão difícil, com tanto desemprego e com tantas diferenças sociais. Nós temos que construir um projeto que ofereça oportunidade aos mais pobres de terem dignidade, não apenas no emprego, mas também na educação dos seus filhos, na alimentação, na saúde, na mobilidade urbana e na segurança pública. O Brasil pode e deve ser um país muito melhor. E é isso que eu espero, é isso que eu desejo para o Brasil. E é possível, não é um sonho de longo prazo, é um sonho possível de curto, médio prazo para o Brasil. É perfeitamente possível. Então, esse é o meu desejo. Um país onde o emprego possa ser a oportunidade para você que está nos assistindo agora, seja de ter um emprego que você não tem, seja de melhorar no emprego que você já tem e oferecer esperança para os seus filhos, para que tenham uma vida melhor do que aquela que você, infelizmente, não teve outro caminho, senão, pela falta de boa educação, viver numa situação de dificuldade. É o que eu desejo, espero que o Brasil possa alcançar isso. E aí todos nós vamos ter muito orgulho do Brasil. Não será apenas a esperança, orgulho de sermos brasileiros. Muito obrigada. Eu agradeço ao prefeito João Dória pela participação aqui no nosso programa especial. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, Mariana. Até uma próxima. Obrigado a você. Obrigada, Mauro. Obrigado, Mauro. Obrigado, Mariana. Quero agradecer a você que nos